objetivo dos testes é assegurar que os competidores estejam em condições de igualdade e que seus desempenhos sejam devido aos seus treinamentos e habilidades, e não o uso de substâncias indevidas. O primeiro exame é o exame antidoping, que doping significa dopagem em inglês. É tudo aquilo que é caracterizado pelo uso de substâncias ou métodos que alteram o seu condicionamento físico de uma forma artificial, alterando os resultados do esporte. O controle de doping é dividido em 5 etapas. A primeira etapa é a seleção do atleta. A seleção pode ocorrer a qualquer momento e a qualquer lugar, sem aviso prévio. O atleta não deverá recusar o teste. Contra isso, a consequência pode chegar a 4 anos de banimento. A segunda etapa é a identificação e a ordem para realizar o procedimento. Após todas as informações, o atleta deve se apresentar à estação de controle de doping. Contra isso, deverá apresentar seus argumentos ao BCO, que é o Blood Collection Officers, a organização responsável pela coleta de amostras de urina e sangue dos atletas. A terceira etapa é a coleta de amostras. O BCO irá conduzir o procedimento. As amostras de sangue são retiradas pelo próprio BCO e a amostra de urina são coletadas pelo atleta, acompanhada de um oficial do mesmo gênero. Após isso, haverá 3 caixas, e o atleta deve se certificar que as 3 são iguais. No caso da urina, o atleta irá dividir em 2 frascos, A e B, um com no mínimo 60 ml e no outro no mínimo 30 ml. A quarta etapa consiste na análise laboratorial. As amostras coletadas são enviadas a um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping. No laboratório, a amostra A é analisada, enquanto a B fica armazenada. A quinta etapa é a gestão dos resultados. O laboratório informa os resultados para a organização antidoping responsável. E caso o exame aponte o uso de substâncias proibidas, o atleta pode pedir a análise do frasco B e apresentar sua defesa. Caso for culpado, o atleta receberá alguma punição que pode apelar na decisão do Tribunal Antidoping ou no Corte Arbitral do Esporte, na Suíça. Olá, hoje explicarei a respeito das substâncias proibidas e suas alterações no corpo humano. A lista divulgada para testes brasileiros foi feita pela ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Doping. Porém, essa lista é válida internacionalmente. A ABCD é somente responsável pela tradução. O Código Mundial Antidopagem classifica as substâncias em 2 condições: proibidas em todo tempo e proibidas em competição. As substâncias proibidas em todo tempo são classificadas em 5 classes. A primeira é os agentes anabolizantes, como por exemplo a testosterona e a bolasterona, que desempenham um papel diretamente no metabolismo, podendo aumentar a massa muscular, ajudar na queima de gordura, influenciar na densidade óssea e no fortalecimento muscular. A segunda classe é os hormônios peptídicos, fatores de crescimento e substâncias relacionadas a miméticos, como o hormônio luteinizante, que regula o ciclo menstrual nas mulheres e ajuda na produção de testosterona no homem, e o hormônio do crescimento, que estimula o crescimento muscular, contribui para a regulação dos níveis de açúcar no sangue, ajuda na absorção do cálcio e na saúde dos ossos. A terceira são os beta-agonistas. Temos como, por exemplo, o arfômetro e o fenoterol, que são medicamentos utilizados no tratamento de doenças respiratórias. Portanto, podem aliviar sintomas como falta de ar e aumenta a capacidade pulmonar e eficiência respiratória. A quarta classe são os hormônios e moduladores metabólicos, como a aminoglutamida, que ajuda na produção de hormônios esteroides e pode diminuir o tempo de recuperação entre treinos, ou seja, ajuda na fadiga, e o anastrozol, que é usado para reduzir a retenção de líquido, podendo deixar o corpo mais definido associado ao aumento da força. E por último, os diuréticos e agentes mascarantes, como a acetalosamida, que ajuda o corpo a se adaptar a altitudes e alivia a pressão, e a amilorida, que desempenha um papel no desinchaço e controle de peso corporal. A segunda classificação são as proibidas em competição, que são estimulantes como a cocaína, que pode aumentar a energia a curto prazo, narcóticos, como a diamorfina, mais conhecida como heroína, que reduzem a dor e aumenta a sensação de euforia, canabidioides, qualquer produto da cannabis, com exceção de canabidiol, com a falsa sensação de relaxamento e controle de ansiedade, e os glicorticoides, como a desamectasona, que mascara as lesões e dores, permitindo que o atleta compita, mesmo estando fisicamente prejudicado.